Estamos iniciando mais um Vox Popcast e hoje vamos zarpar rumo a um papo cheio de energia e inovação, pois teremos aqui com a gente a equipe de competição do IFE que está revolucionando com seus barcos movidos a energia solar. Sim, muito massa, né, cara? Entre aventuras pelas águas, desafios de engenharia e até um acidente que quase afundou os sonhos da equipe 7 Capitães, vamos descobrir como essa galera está superando obstáculos e está arrasando nas competições, né? Inovando e conquistando pódios no Desafio Solar Brasil, inclusive, né? Bom, para isso, recebo hoje 3 membros dessa equipe multidisciplinar para que eles possam compartilhar como unem tecnologia, design e muita determinação para competir e disseminar o uso de energia limpa, que é super importante, né? Bom, tenho aqui hoje Maria Eduarda, que é líder de marketing, estudante de arquitetura e urbanismo e é membro da Mecânica. Prazer ter você aqui hoje. Uma boa noite. E foi, inclusive, né, nós que conversamos, né, Sim, desde o início lá para trazer. Eu com você desde o início, te mandando mensagem à noite às vezes. Eu gosto assim, porque é quando eu estou, né, viva, mais ou menos. Muito prazer ter você aqui. Prazer, meu. E recebo aqui hoje também Arthur Pita, é assim mesmo? Tá certo. Que é capitão operacional, é ex-capitão administrativo e é estudante de engenharia mecânica. Prazer ter você aqui hoje. Pô, prazer todo meu estar aqui. Estava nervoso ao vir, né? Mas agora já está na sua... Agora eu tô de boa. Sentindo no habitat natural. Gostei daqui. Aí, ó. Acho que eu vou ficar aqui logo. Não, nada contra. Podemos, né, retornar para esse papo outras vezes. Recebo aqui hoje também Leandro Sá, que é capitão administrativo, é piloto e é estudante de engenharia elétrica. Um prazer ter você aqui hoje com a gente. Um prazer também, boa noite. Piloto, né? Piloto, Eu nem faço ideia de como é essa emoção ao estar lá, né, guiando o barco rumo ao sucesso. É indescritível, assim, foi a primeira vez que eu pilotei e foi lá na prova, a gente não teve tempo de testar antes, então a primeira vez que eu pilotei foi na hora da primeira prova que eu participei, então foi, assim, indescritível, uma experiência muito boa. Não, eu imagino, né? E você falando que estava nervoso e está aqui nervoso, já estar lá na prova do piloto. Lá eu tava mais tranquilo. Meu Deus! Bom, então vamos começar com uma pergunta fácil, né? Sem grandes emoções, que é o início de tudo, como surgiu a equipe. Todo mundo olhou pra mim? Você é o membro mais antigo. Pô, sou mais velho, mas vocês também sabem da equipe. Mas tá bom. Vocês deixaram eu falar, eu vou... Se deixar eu falar, eu falo demais. Não, mas é pra isso mesmo que você está aqui, para falar demais. O podcast vai ter 5 horas. Não podemos, vai ficar a galera aqui hoje. Tá bom. Rapaz, a equipe surgiu em 2019, a gente já tem 5 anos já de atuação. E assim, eu infelizmente eu não tive a honra de criar a equipe, foram outros alunos, o aluno Enan, a aluna Lena, enfim, muitos outros, não foram só esses foram só os que tiveram a ideia inicial. E eu entrei, foi em 2022, então já fez 2 anos, daqui a pouco vai fazer uns 3 aninhos aí que eu já tô no projeto. E desde que eu entrei nesse projeto, a equipe 7 Capitães, ele é o projeto da minha vida, basicamente. Então, o intuito desde o início era construir um barco movido a energia solar, né? Mas com o passar do tempo a gente foi percebendo que o projeto ele não era só construir barco para competir. A gente começou a perceber que esse projeto ele poderia ser muito mais, né? Poderia ser algo muito maior, que é o intuito de disseminar o uso da energia sustentável através do esporte. Então a gente não só compete, como a gente também divulga e dissemina essa ideologia, né, da energia sustentável, da sustentabilidade no geral para toda a região campista e, se puder, para o Brasil todo. Que é muito importante, né? Porque é uma coisa que a gente realmente tem que pensar bastante. E, pô, eu achei interessante demais quando eu fiquei sabendo, né, da existência da equipe. E algo, assim, que me fez despertar uma curiosidade foi o nome, né? 7 Capitães. É porque tinha 7 pessoas ali no início? Ou nada a ver? Todo mundo pergunta isso. Mas inclusive, atualmente somos 2 capitães, anteriormente eram 3, nunca foram 7 capitães. Nunca foram 7. Nunca foram 7 capitães. E teve ainda no começo que era um capitão só. É. Então nunca existiu 7. 7 foi um número que pegou e ficou. Foi tipo assim. Tem uma história. Tem uma história, pô. Tem uma história por trás. E qual é a história? É porque a parada da 7 Capitães é que é uma coisa histórica de Campos, né? Tem muita gente que não conhece, mas existe até uma rua aqui de Campos que se chama Rua
Sete Capitães. Sete Capitães mesmo, é até perto ali do IF mesmo. Inclusive, minha avó morou naquela rua. Olha aí, massa. Então tem tudo a ver com a história, né? Exatamente. A história conta... eu não vou contar a história toda. Pode contar a história, então quer saber, tô curiosa aqui, né? Mas enfim, a história conta que tinham 7 capitães, né, da capitania de Campos, e eles chegaram aqui na região campista, na região que chamava Capitania de São Tomé. E aí eles dominavam essa área e eles conquistaram essa área, enfim. Então, basicamente, a história enxugando bastante. Minha tia, professora de história, ela provavelmente não vai gostar de eu estar falando só básico isso. Mas é basicamente isso. Entende? Mas se sua tia estiver assistindo, ela pode deixar aqui nos comentários, complementar a história. Inclusive, para você que está aqui nos assistindo, você pode também deixar seus questionamentos para a galera. Então, o lance... o farol tem a ver com isso, então? O farol é o logo de vocês? O farol é do farol lá de São Tomé. É o Gigante Vermelho, o nome do farol. Para quem é de farol, tem a logo. Que era a referência do nome do barco antigo que sofreu o acidente. Referência a isso. Então, vamos falar sobre o Gigante Vermelho. Eu achei, assim, trágico, porém uma história inspiradora. Eu fiquei realmente imaginando quase que o ser das profundezas, assim, vermelho, vindo à tona, e, né, acontecendo essa situação. Como é que foi? Conta como é que foi. Vocês estavam na competição? Então, eu não presenciei. Nenhum dos dois presenciou. Exatamente. Verdade. Isso aí. Pita tava lá. Eu vou começar aqui um pouquinho, né? Porque já me contaram. Mas não sei se vocês vão lembrar. Na época que tava tendo aquela ressaca do mar, tava tendo muita ventania lá em Niterói e tudo mais. Acabou sendo a época da competição. Com isso, uma das nossas antigas pilotos pegou, na última competição, se eu não me engano, tá ventando muito e acabou indo contra as pedras. Aí nisso o barco foi e quebrou. Ela pegou, ficou lá em cima da pedra e teve alguém que foi lá resgatar. Não sei muito a fundo porque eu não presenciei. Mas por alto foi basicamente isso. Não é, Pita? Quer falar também? Conta agora sua testemunha ocular. Você estava lá presencialmente? Foi uma experiência, assim, digamos, meio ruim, né? Era o meu primeiro ano de equipe, primeira competição que eu estava participando. E a gente chega naquela animação, todo mundo, meu Deus, DSB. E quando a gente chegou lá, a gente começou a competição já meio mal. Porque a equipe toda era de pessoas que estavam participando pela primeira vez. Então ninguém tinha experiência. E aí foram passando as provas, são 7 provas ao todo. Foram passando as provas e a gente foi se destacando em algumas, mas indo muito mal em outras. Então já era óbvio que a gente não ia ganhar a competição. Só que na competição que a gente mais se destaca é de prova longa, né, que dura 6 horas. E... minto, a de revezamento que aconteceu o acidente. Foi a prova de revezamento. 6 horas? De revezamento dura 4, mas a prova longa dura 6. 6 horas. Chocada, realmente. Na última competição a gente fez um revezamento, até foi porque o mar estava agitado desse ano, e aí reduziu um pouco o tempo, foram 5 horas. A gente fez um revezamento entre eu e o outro piloto mais antigo, Vitor Hugo, de 2 horas e meia para cada, para conseguir ficar o tempo todo ali da prova, porque é muito cansativo. E a de revezamento, ela exige muito dos pilotos, ele tem que ficar fazendo essa troca toda hora. A cada volta, tem um percurso, a cada volta o piloto para numa área específica, sai, entra outro piloto. E era o que estava acontecendo na época, né? Nessa prova que o Gigante Vermelho sofreu um acidente. E em uma das voltas, a gente tinha que trocar piloto, só que o que acontece? Quando o piloto aí tem menos que 70 quilos, a gente tem que botar lastro, tem que botar um peso a mais. E um dos nossos pilotos que estava competindo, ele tinha um peso muito abaixo, ele tinha 50, ele tinha que botar 20 quilos de lastro. Nossa. E aí era um monte de garrafa de areia que a gente botava dentro do barco para ficar fazendo peso. A gente não pode... Na época a gente podia tirar, né? Hoje em dia não pode, até acho que muito por conta desse acidente. Mas na época um dos pilotos entrou, né, no barco com os 20 quilos a mais, só que esse piloto ele tinha muito mais peso do que com o lastro, né? Então o barco ficou muito mais pesado do que a gente imaginava. E aí durante uma das voltas, como a Duda bem colocou, estava tendo muita ventania e a gente acabou entrando numa área que a gente não poderia, que a própria competição avisou pra gente. E a gente acabou chocando com uma das pedras. E infelizmente o barco veio quebrar. E por ironia do destino, a gente estava indo bem nessa competição, nessa prova. A gente estava em primeiro, quando a gente bateu e assim, eu estava indo almoçar. Eu estava no almoço, eu estava ansioso, vendo, a gente tem um trackzinho, que é um GPS do barco, que a gente fica acompanhando para não perder nada. E aí quando eu estava voltando, já animado, caraca, estamos ganhando.
Aí eu só chego lá na praia, a gente ainda não tinha recebido a notícia. Quando eu acabei de chegar, o nosso capitão na época, o Carlos Henrique, chegou pra mim: rapaz, o barco quebrou. Aí eu achei que fosse uma piada. Como assim o barco quebrou? Tô vendo ele aqui, tá aqui no GPS, tá tudo certinho. Não, a competição acabou de me avisar que o barco quebrou. Não, como assim? Aí juntou a galera toda em volta assim: não, o barco quebrou, como assim, como assim? E a organização avisou pra gente que o barco tinha batido nas pedras, que eles iam tentar resgatar o barco. A piloto já estava bem, graças a Deus. Eu tenho que fazer esse questionamento, né? Isso é mais importante, claro. A gente sempre prioriza a vida. Então a piloto foi a primeira a ser resgatada, sem sombra de dúvidas. Mas um destaque é que a gente ama tanto a equipe que na hora ela não queria nem sair do barco, ela não queria abandonar o barco. Ela tava com pena de deixar o barco afundando, mas a gente brigou com ela. Titanic mesmo. A gente brigou com ela pra ela sair do barco, pra salvar a vida dela. Claro, né? Com certeza. Mas aí, na hora, a gente ficou muito triste, muito nervoso. E, assim, a princípio, não sei se caiu a ficha, mas depois de um tempo que a piloto já estava em terra, e a gente percebeu que, cara, a gente perdeu tudo. E faltava ainda 2 provas. Você falou que era a última, mas ainda faltavam 2 provas para acabar a competição. E a gente desabou. Eu mesmo desabei, chorei pra caramba. Porque não tinha o que fazer, né? Porque era um barco só, né? Tipo, era na época a gente só tinha ele. E assim, pode parecer meio bobo, pô, você tá chorando por um barco, sabe? Mas assim, eu posso dizer que eu passava a minha vida toda naquilo, eu montava aquele barco dias e dias, às vezes a gente passava até 2 da manhã montando aquilo. E, sabe, foi um sentimento de perda, que a gente dava nome para aquele negócio. Então a gente sentia um certo apego àquela embarcação, porque a gente passava tempo, gastava tempo naquilo. Então foi um momento muito forte, mas graças a Deus ficou tudo certo, a piloto tá bem. Foi um momento difícil para ela também. Sim, com certeza. Porque, assim, foi mais um trauma, né? Passar por essa situação difícil. Ainda mais nessa pressão da responsabilidade, né? De estar aí ela ficou se comandando o culpando barco. na hora e a gente falou: não foi culpa sua, não foi culpa sua, sabe? Então, assim, acho que foi uma situação muito difícil para todo mundo. E quando a gente voltou para Campos, a competição foi em Niterói, né? Quando a gente voltou para Campos, acho que todo mundo estava muito triste, todo mundo estava sentindo baque. E na época eu lembro que surgiu muito um sentimento de que, cara, a gente tem que mudar isso. A gente tem que, tipo assim, renovar essa equipe, a gente tem que mudar, tem alguma coisa errada e a gente tem que resolver. E assim, desde aquela época, eu senti comigo e conversando com outras pessoas também que hoje nem estão mais na equipe, mas a gente falou: cara, a gente tem que mudar esse projeto. Inclusive, uma das pessoas é o Vitor Primo, que... desculpa. Ela tá me avisando que a câmera é essa aqui. Mas enfim, uma das pessoas que eu conversava muito sobre a situação da equipe era o Vitor Primo. E a gente chegou a comentar de mudar a equipe mesmo, da gente se tornar capitão e mudar o projeto, de fato. Enfim, acho que eu tô falando demais já. E vocês entraram nessa nova era já. Isso. E como é que foi essa nova era? Então, posso começar? Pode, claro. Eu, basicamente, eu não tinha noção muito da equipe, né? Acho que eu escutei falar mais 2 vezes, foi muito. Só que foi uma época que tava tudo muito corrido pra mim. E foi na época da Páscoa, foi literalmente na Páscoa que eu entrei na equipe, porque eles estavam fazendo uma rifa, vendendo rifa, e a minha amiga, que faz parte da equipe, hoje é a Yasmin, que é a atual líder da gestão, ela falou assim: Duda, vamos ali na sala comigo pra entregar esses talões que a gente já vendeu, que eu tava vendendo junto com ela. Sim. Só que eu não fazia parte nem nada, eu falei assim, vou pela diversão. Aí eu peguei, nem entrei na sala, tinha ficado na porta quietinha na minha, porque eu sempre fui muito envergonhada, fui sempre na minha. Aí o Arthur foi e perguntou assim: Yasmin, quem que é ali? É que ali é sua amiga? Ela: sim. Ele: manda ela entrar. É o estilo dele, né? Captar as pessoas assim. Ele foi assim: manda ela entrar. Aí eu peguei, só botei a cabeça na porta dele: pode entrar, não precisa ter vergonha não. Aí eu peguei, fui, entrei, né? Aí eu fiquei lá quietinha, encostada na porta minha. Aí ele virou pra minha cara e falou assim: qual o seu nome? Eu: Maria Eduarda. Prazer. Ele: prazer, Pita. Aí ele falou assim: você quer entrar pra equipe? Assim, do nada. Eu tava assim: gente, eu vou, eu não vou? Tá, quero. Eu: qual setor que tem? Aí só falou assim: marketing. Não falou nem o restante, falou gestão, mecânica, nem nada. Ele falou assim: marketing. Eu: tá, quero entrar. E por coincidência, depois eu conversando com o Pita, eu e o Pita já nos conhecíamos de uns tempos atrás. Aí, amizades em comum. Aí a gente acabou, foi assim, Pita me chamando, eu só fui. Eu tenho essa mania.
E foi eu muito percebi, bom, assim, eu gostei. recebi um QR Code aqui no Aliás, a Julia Hu agora é da equipe 7 Capitães. Deixa o Goitabox saber disso, que já vieram 2 vezes aqui. Não tiveram a chance de chamar ela. Não passaram o QR Code, Aí, assim, né? detalhe, o podcast tá passando lá no stand, nesse momento, eles colocaram na televisão. Gente, que chique! Então, Me um mandaram salve aí pra foto galera aqui. que está no IF, né, na feira, Me mandaram a foto observando aqui que todas tá essas lá. vibes da inovação, né, que o IF traz, que é muito massa. Também sou estudante de design gráfico, então acho muito maneiro que vocês tenham esse setor de marketing pra gente ficar sabendo, né, dos projetos de vocês. Com certeza. E conte sua história agora, Leandro. É. Como você adentrou esse mundo? Então, eu já conheci algumas pessoas de dentro da equipe, um amigo meu do ensino fundamental fazia parte lá, o Lucas, e eles já tinham me chamado para poder fazer parte de um processo seletivo que teve no final do ano passado. Sim. E eu me inscrevi no processo seletivo, porém deu algum problema lá no processo seletivo, porque começaram a sair muitos membros depois do acidente que teve. Durante a reestruturação da equipe. Foi um momento de então foi um momento reestruturação. realmente, assim, Exatamente. divisor de águas. Sim. E aí acabou que não teve o processo seletivo que eu iria participar. E aí, por conta disso, eles resolveram fazer um método um pouco diferente, que seriam colaboradores, meio que um estagiário ali que estaria sendo testado para poder entrar na equipe. E aí, em fevereiro, eu participei por algumas etapas que estavam sendo conduzidas pelo PITA, de dinâmicas de grupo, como se fosse uma entrevista para entrar na Gente, então empresa. o negócio é realmente assim. Sim, a gente fez agora também para entrarem Processo os novos membros na equipe depois do DSB. E aí, Aliás, um abraço aí pros trainees. Olha Sim. aí. Estão lá trabalhando agora Trabalhando. com a Exatamente. gente na feira. tem apresentado Exato. bastante Que lá. é importante, né? É importante realmente ter uma equipe grande e unida. Atualmente a gente, após esse processo seletivo que nós abrimos, estamos com 69 membros, contando com os trainees que estão em processo seletivo ainda. Nossa, que massa! E aí, no meu processo, eu entrei em fevereiro como colaborador. Já em março eu fui efetivado e fiz o processo seletivo interno também para ser piloto. E aí, no processo seletivo nosso, a gente foi lá no Pontal de Atafona e tivemos um percurso ali para poder nadar um determinado trecho e boiar por um tempo, que é a prova de natação que tem no DSB, na nossa competição. E aí nós fizemos exatamente o que é feito lá, só que no Pontal de Atafona. Tem provas de natação. Tem. É a primeira prova do DSB, para ver se os pilotos estão aptos a participar da competição. Já iria acabar pra minha prova aí, né? Que isso, com treinamento dá pra resolver. né? Dá. O treinamento do Sete Capitães. Então, dá para participar. Pô, mas que legal. E que bom que, tipo, você se identificou e já dentro da equipe você se identificou com outra coisa e foi possível, né? Tipo assim, meio que mudar e evoluir, o que é importante, né? Que, afinal, é sobre inovação. Exatamente. Aí eu entrei na área da gestão, logo depois de ter sido selecionado como piloto, acho que foram 2 meses depois, teve a eleição para a liderança da equipe, e na gestão fomos eleitos a Yasmin como líder e eu como vice-líder, e aí nós fomos assim para o DSB. Aí foi a minha primeira competição e depois desse mês que teve a eleição para a capitania, aí eu fui eleito capitão administrativo junto com o Pita no operacional. Cara, eu acho muito legal essa parada de mudar, né? A capitania tá sempre renovando aí. É pra isso mesmo? É pra renovar a galera, pra outras pessoas terem oportunidade? Exatamente isso. Nós temos um estatuto da equipe, onde lá é determinado que os líderes são alterados por eleição semestralmente, podendo ser reeleito uma vez durante o mesmo período. Tipo eu. Então. E a capitania também é a mesma coisa, só que no período de 1 ano. A capitania tem um período de 1 ano e o capitão pode ser reeleito por 1 ano também. Pô, muito show. Eu acho isso muito legal. Tipo, essa questão, né? O Goitabox esteve aqui comigo 2 vezes já e eu acho muito massa. Vieram outros 3, né, na segunda vez. E eu, cara, muito legal, porque às vezes você tá, né, na equipe, você tá fazendo parte de um grupo e você quer fazer mais coisas, você, né? Acho legal você ter a oportunidade realmente de comandar, de ser piloto. Só essa natação fica meio bolada, mas... Como já falaram, eu sou líder do marketing e membro da mecânica. E dentro da equipe a gente tem muito disso.
de uma pessoa ser de um setor, mas acabar gostando muito de outro e também poder participar. A gente não fala assim, você está em tal setor, você tem que ficar preso nesse setor. Não, Sim. a gente abre as portas para que pessoas possam conhecer outros setores para ver se realmente se identifica. Inclusive, você, né, é da arquitetura, você é líder de marketing e está também na parte de mecânica. Como é que é essa situação aí? Então, quando estava na construção da Yara, eu estava só no marketing. Só que 95% do meu tempo eu estava na oficina junto com os meninos da mecânica. Maneiro. E, tipo, eu não tinha tanta proximidade da mecânica, eu sempre tive um certo preconceito, eu só falo bem sinceramente, eu tinha um certo preconceito, eu achava que mecânica era muito chato. Só que eu vi que mecânica não era só o que eu via, assim, por alto. Foi quando eu comecei a descobrir mais que envolvia muitas outras coisas. Foi quando eu comecei a me aproximar dos meninos da mecânica que eu fui entrando aos poucos. Aí eu fui pro DSB ainda só como marketing. E quando voltei, eu me tornei a líder, né? Que antes era o Lucas, que era o líder, eu era só a vice. Aí eu me tornei a líder e entrei no setor da mecânica. Foi quando teve o processo de mudança de líderes que eu fui e entrei. Que eu conheci, tipo assim, que eu realmente me afundei ali. Que é muito maneira. Eu aprendi na mecânica a fazer muitas coisas que eu não sabia. Por exemplo, cortar uma madeira. Eu não sabia cortar uma madeira. Eu fui lá e aprendi na mecânica. Então você fez parte da construção do barco? Fiz. Não só eu, como acho que a maioria dos membros que tem. Todo mundo ajuda. Da Yara, Sim, né? Isso, da Yara. Porque foi durante a greve que tivemos para construir, né? Tivemos 6 meses ou 3 meses. A greve foram 3. Foram 3. Gente, parece 6. Parece. Parece. Demorou tanto, Eu né? ia falar 6, né? Eu também, eu faria Foram 6, só Foram 3 6. meses. Aí foram 3 meses de construção. E nesses 3 meses, todo santo dia eu tava ali. Tipo, a gente fazia o pré-ENEM na época. E eu saía da minha aula para poder ajudar eles. Então, assim, foi onde me abriram muitas portas para eu realmente ver o que eu gosto. Sim. E é muito legal, né? Tipo assim, você é da arquitetura e, sei lá, eu acho que é um pouco parecido com o design nessa parada que a gente projeta mais, né? Não bota tanto a mão na massa assim, você teve a oportunidade de fazer, né? Cortar madeira, que eu já fiz isso, eu achei muito legal. Essa É muito vibe meio bacana. marceneira. Sim, o que a gente vai demorar muito na faculdade para fazer, lá em arquitetura, eu já comecei fazendo por agora. E fazendo algo que é do seu interesse, né? Sim. O que deixa mais especial. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar ali descobrindo as coisas que, assim, Maridar, vamos tentar cortar um fio aqui, você pode me ajudar? Vou pegar. Não é minha área, mas eu sempre pego pra ajudar. E é a melhor maneira de aprender, né? Bom, falou em fio. Então eu quero saber do Leandro, que é estudante de engenharia elétrica, se você atua também, se você é apenas o capitão ou só administrativo, se você atua do seu lado engenheiro na equipe, como é que é? Então, eu atuo bem relativamente. Eu fiquei mais pro lado da gestão, mas apoiei algumas coisas ali na montagem. Mas eu estive mais presente na mecânica, apesar de estar fazendo a engenharia elétrica. Eu estive mais presente na hora de apoiar ali a mecânica na construção da Yara. E numa parte teórica ali da elétrica, eu estive presente também agora, preparando uma apostila, até para poder explicar o funcionamento do nosso barco para o pessoal novo que está entrando. Sim. Eu estive apoiando a elétrica ali, porque antes de ser eleito capitão, eu também fui... além da gestão, eu estava fazendo parte do operacional ali pela elétrica, apoiando eles ali no que eu pudesse. Sim. Então, para ter uma noção melhor, porque no nosso primeiro dia de provas lá no DSB, nós tivemos problema com um relé, que entrou em curto, e aí a gente não entrou na primeira prova por conta disso. E aí eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, porque eu não conhecia o sistema elétrico suficientemente para poder ajudar o pessoal. E aí, por isso, lá na própria competição, eu avisei ao capitão que era o operacional na época, o Vitor Primo, e ao líder da elétrica na época também, que eu queria atuar no operacional também para poder ter um conhecimento maior do que eu pudesse apoiar ali, para se viesse a ter outro problema em outra competição, eu saber ajudar. Até porque né, mais gente pensando, pode vir uma solução, né? Uma gambiarra ali na hora para poder solucionar a questão. Sim, ainda mais essa parte de competição, né? Porque vocês levam o barco para lá, pode acontecer todo tipo de coisa. Exatamente. E na hora, né? E eu sou muito competitivo, tipo assim, eu tava lá participando com o dedo quebrado. Não só isso. Então... O que mais?
Você olha pra esse garoto aqui, você pensa o quê? Você acha que ele dirige bem, calmamente, seguindo todas as leis de trânsito? Eu diria que sim, mas agora eu vou dizer que não. Ele parece um rapaz calmo, né? Parece, que segue parece. todas as leis. Mas eu esse sigo, homem, pô. ele mostrou outra face no DSB. Ele se libertou da Matrix ali contra as regras. Conta Ele o que você fez agora. apenas. Pode contar. Pode. Ele apenas bateu em 2 barcos. Não, pera aí, foi um só. um. Não, era pra E não contar era das coisas isso. boas, era das coisas boas. Mas isso é uma boa. Não era nem Vários eu. barcos. Bateram em mim. Calma. Não foi nem eu que batei, mas não. bateram em mim. Primeiramente, sempre batem na gente. Exatamente. Não é a gente que bate nas pessoas, Duda. Aí nessa, Será? o cara assim, caraca, e o que ele vai fazer? Aí ele pegou, só continuou a prova dele e foi na prova de curva que, tipo assim, que ele simplesmente mostrou que realmente sabia pilotar, que foi quando ele botou praticamente a placa toda dentro da água e fez uma curva assim, sem desacelerar. Todo mundo desacelerando. Foi a primeira vez que eu pilotei e na foi primeira acelerando prova foi tudo. essa de curvas. Primeira prova. Aí, Que massa, tipo, cara. o pessoal tava fazendo as curvas em 4 nós de velocidade e pelo que o pessoal da telemetria falou, o nosso barco tava a 7. Quase voou ali, né? Então, que eu não tava reduzindo pra poder fazer as curvas. Mas você tava confiante, né, que ia fazer. Então a sua confiança que deu ali. Tava bem Primeira vez tranquilo. pilotando. Assim, na época eu era estrategista da equipe em relação a pilotos. E assim, eu falei, pô, Leandro, você tá confiante pra entrar em manobra, na prova de manobra? Ele falou, tô confiante. Porque essa prova costuma ser mais difícil pra gente nova entrar. Aham. E aí E foi a minha primeira. ele falou que ele tava confiante, vambora, vamos ver. Aí quando ele começou, ele fez que nem Ayrton Senna, dia de chuva, correndo e não desacelerava não. E ele ultrapassava todo mundo na curva. Qualquer curva que ele fazia, ele ultrapassava todo mundo. Cara. Todo mundo tava desacelerando E na vocês curva. ganharam Eu não essa desacelerei. prova? A gente Ficamos foi em terceiros porque a gente ainda não tinha conhecimento do gerenciamento de bateria ali e a gente ficou muito tempo com a potência máxima. E aí chegou pro final da prova, a gente ficou sem bateria e tivemos que parar para deixar o barco carregar. Ah, eu não acredito. A gente chegou a abrir uma volta na frente do segundo colocado e por conta de ter ficado sem bateria, a gente acabou sendo ultrapassado. Foi pro pit stop lá. É, tipo isso. Mas é isso, tudo é conhecimento. E esse lance de bater nos barcos aí, pode fazer essa... Não pode, foi um acidente que aconteceu que não foi nem minha culpa. O que aconteceu? Nunca é culpa do piloto. Fecharam o barco da equipe Solaris lá de São João da Barra. E aí, na hora que eu tava passando, eu fui e perguntei se ele tava precisando de ajuda, o que tinha acontecido, se estava tudo bem. E fui fazendo a curva, eu tava até devagar na hora. E aí o cara falou que tava tudo bem e tinham fechado ele, por isso que ele tinha parado. Só que aí ele acelerou na hora e no que ele acelerou, eu tentei jogar o barco pro lado para poder sair. Só que aí nosso barco bateu na placa dele, que ele tava vindo de frente Foi e o meu ajudar. saindo. E aí bateu na placa dele, abriu um buraco na placa dele. Até na hora a gente dá risada depois, porque o coordenador da equipe lá de São João da Barra, ele lá da terra falando com o Pita desesperado, com a mão na cabeça, a gente tira tem esse piloto comunicação maluco com de rádio. dentro d'água. A gente tem comunicação do rádio, aí eles entraram na linha nossa e falaram assim, rapaz, o que esse piloto seu tá fazendo, cara? Ah, tá quebrando minhas placas lá. É tipo aquele lance, não aceite ajuda de desconhecidos. Mas isso daí já foi até na prova de outro dia, isso foi na prova longa, a prova de 6 horas que o Pita tinha comentado. Cara, essa prova de 6 horas não fica entediado ele não, dentro do barco, tipo... Eu, pelo menos, não fiquei, não. Eu achei muito maneiro a todo momento ali, então eu não fiquei entediado. Por mim, eu ficaria o tempo todo. Mas, assim, a gente fez um revezamento. Ficou o Vitor Hugo primeiro 2 horas e meia, aí ele cansou e quis trocar. Aí eu peguei no final ali da prova. Aí essa prova a gente ganhou. A gente pode ficar revezando o piloto. Tipo, mesmo se não for prova de revezamento, a gente pode trocar o piloto até mesmo por conta dessa questão, né? 6 horas cansa demais. Sim, com Né? certeza. Então a gente faz essa gestão de trocar o piloto na hora que ele tá mais cansado e tal, aí o outro vai. E nessa prova, se você falou que a gente ganhou, mas a gente não só ganhou. A gente ganhou. Ganhou muito bem. Humilhou os japoneses. Humilhamos. A gente parou pra poder poupar a bateria pro dia seguinte, porque a gente tava com 10 voltas na frente Nossa! do segundo. Exato. A gente bateu o recorde de 48 km percorridos, Nossa, que massa! 40 voltas. Ficou em primeiro. não Foi. Ficou em primeiro. Aí, Que por a primeiro. gente ter parado pra poder poupar a bateria, a gente terminou a prova com 9 voltas ainda na frente do segundo.
Nossa, aquele dia foi dia de comemoração. Foi. Cara, muito Pelo show. amor de Deus. Vocês têm uma câmera dentro do barco? Infelizmente Ainda ainda não. não. A gente vai colocar. Seria vamos colocar. interessante, né? Estamos Tipo, com fazer esses uma live planos. dentro do barco. A gente tem esses planos. O marketing, né? A gente pensa muito assim, caraca, precisamos de novos conteúdos. E a gente sugeriu de ter uma câmera tanto virado pra frente, pra pegar os outros participantes, quanto pra ter a reação de quem tá dentro do barco, que isso seria muito maneiro. A gente tá com planos de botar lá e no do ano que vem ter mais lives assim, entendeu? Não, muito show, super assistiria. Eu acharia super interessante. Imagina, acontece uma manobra, manobra Sabe de uma coisa intergaláctica ali voando baixo. Então, interessante? Sabe de uma coisa interessante? pessoal, eu saí da primeira prova, o pessoal tava comentando que eu tava fazendo drift na água. Uma história interessante que o pessoal do exterior usa, tipo, os pilotos usam um capacete com a GoPro. Sim. Aí a A gente gente pode botar no colete. tem também, mas eu e o Leandro, a gente faz parte de um grupo internacional de barco solar, e aí eles estavam comentando uma história interessante que teve uma situação gravada, que o piloto ele foi parado pela polícia durante a prova, assim, ele se afastou demais e aí pararam ele. Imagina a pessoa assistindo isso. Eles mandaram Deu ruim, vídeo. deu ruim. Aí foi muito engraçado que, tipo assim, pediram a carteira dele, ele entregando. Muito engraçado. E vocês têm isso, uma parada formal pra pilotar o barco e tal? A gente tem que ter a carteira de arraiz. A gente tira a habilitação para poder pilotar o barco. Aí, Muito inclusive, massa. uma questão dessa em relação ao afastamento, não sei internacionalmente, mas aqui a gente tem um limite do qual a gente pode navegar da costa em diante para que permita. Porque aí tem os níveis, tipo arraiz amador, aí vai subindo ali as categorias até você ir meio que liberando permissões assim para você se afastar da costa. Mas tem uma marcação na hora da competição. Sim, eles colocam boias por onde a gente percorre o percurso ali da competição. Estou curiosa para saber mais como são essas competições. Porque você falou que tem a prova longa, tem a prova do drift. O que mais rola, tipo assim, nessas fases, né, da competição? Tu quer falar? Posso falar. A primeira prova que a gente não participou, que foi a que deu problema no relé, é a prova rápida, que em tese é rápida, mas ela dura 3 horas. São 3 ou 4 horas? São 2 horas, na verdade, prova rápida. São 2? São duas. São 2. São duas. Então, são 2 horas a prova rápida, que é praticamente a mesma coisa que a prova longa, só que com um tempo menor e o percurso também é um pouco mais curto. Mas você tem um percurso ali, o qual você vai percorrer ali durante as 2 horas, o que fizer maior número de voltas ganha. E ela é classificatória para a primeira prova do dia seguinte, que é a prova de match race, no qual você vai fazer um chaveamento ali entre 2 barcos e a nossa equipe pega uma outra equipe que esteve, por exemplo, nessa competição. Como a gente não entrou, a gente ficou para baixo na tabela. E aí a gente pegou uma das equipes que ganharam a prova do dia anterior. É um pega de barcos? É, praticamente isso. Exatamente isso. Só que vai fazendo um percurso curto ali e a equipe que ganha passa para a próxima, que aí enfrenta a que ganhou do chaveamento do lado e vai fechando até chegar na final. E a equipe que ganhar com menor tempo no final ali é a que ganha a prova. É que não é quem chega no final. Tem que ter o menor tempo. Quem ganha a prova de match race não é quem chega na final do chaveamento. É quem fez o menor tempo de todos esses pegos aí entre barcos. É a equipe que fez o menor tempo. Então não é só um. Não, é um é só, um só. mas quem ganha da hora ali do chaveamento tem a vantagem de ter mais uma tentativa de reduzir o seu Pensa que a tempo. equipe que começou na primeira chave e foi até a final, ela tem várias oportunidades de fazer o menor tempo possível. exatamente. Enquanto a equipe que perdeu na primeira prova, ela só teve uma e acabou. Entendi. Então, a gente, por exemplo, acho que a gente ficou em 8º nessa. Foi 7º, eu acho. 7º, né? Foi 7º. Essa foi a primeira vez que a gente usou o barco dentro da água. Aí no mesmo dia, só que à tarde, foi a primeira prova que eu participei, que foi a prova de manobras, que foi essa do drift, que a gente tem que ir fazendo um percurso com curvas, onde a gente vai rodando ali durante 3 horas de prova, não foi? Sim, 3 horas de prova, e a equipe que fizer mais voltas também ganha. Aí no dia seguinte tem a prova longa, que é a prova que tem duração de 6 horas. Esse ano foi reduzindo um pouco porque o mar estava agitado pela manhã.
E aí foram 5 horas. E não só tem 6 horas, como ela é a prova de mais longa quilometragem, né? Ela é maior de percurso. Ah, sim. Então, geralmente, Maior percurso. eles pegam uma ponta da praia e vai até o outro lado da praia. Então, é uma distância bem grande. Sim. E aí essa foi a primeira prova que a gente ganhou. No dia seguinte foi a prova de revezamento, né? Sim. Que aí essa prova foi até curioso, porque como eu tava com o dedo do pé quebrado e a gente tinha que correr para poder trocar de piloto, acabou acontecendo de a gente ficar com 5 minutos para cada volta que a gente estava fazendo, e enquanto as outras equipes estavam fazendo em 3 minutos. Ah, por causa da troca, essa Exatamente. E aí... Não tinha ninguém pra te carregar lá no final? Não? Eu tomei... Pô, A gente não não pode pode. mexer nele. A gente tinha uma linha assim que delimitava aonde a gente tinha que ficar atrás, e aí o piloto descia do barco, vinha correndo, tocava na mão do outro, e o outro ia Saquei. correndo. Se pudesse, a gente carregava ele. Já é, pô, que isso? O pessoal tava quase me jogando lá da areia para direto no barco. Aí eu já tava sentindo dor por conta do dedo quebrado. Chegou um momento que eu tomei 2 dipironas lá para poder aliviar a dor e comecei a correr mais. E aí nisso a gente começou a alcançar as outras equipes. Aí chegou um momento que a gente já estava fazendo nos mesmos 3 minutos que as outras equipes e conseguimos ultrapassar eles. Então, vocês são muito bravos, cara, que eu tô chocada. Muito massa. Eu posso contar essa história aí do seu dedo quebrado, cara? Que isso é Por favor, inacreditável. conte. Inacreditável. Tipo assim, acho que foi 2 semanas antes da competição. A gente foi pra competição no dia 21. No dia 8, eu tava fazendo treino, eu treino Muay Thai, e aí eu tava fazendo treino pra poder me graduar. No dia 8, eu quebrei o dedo no treino. Nossa. E aí, tipo, 13 dias antes de ir pra competição. Aí ele me manda mensagem. No dia 10 que eu manhãzinha. mandei mensagem pra ele, que foi no dia que eu fui engessar o dedo. E eu acordo assim de manhãzinha e já recebo uma mensagem. Pita, eu infelizmente não vou conseguir, eu provavelmente não vou conseguir participar da competição. Aí eu fiquei só com um piloto, eu entrei em desespero, meu Deus. Porque para um piloto, é possível a gente competir em todas as provas com um piloto só. Só que um piloto ficar 6 horas dentro do mar, depois um piloto ficar, quando é prova de revezamento, ele tem que sair, tirar o colete, botar o colete de novo e entrar de novo. É mais tempo que a gente perde. Então, ou seja, ia ficar muito inviável e basicamente ia matar todas as chances que a gente tinha de chegar no pódio. Verdade. E aí eu entrei em desespero, eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? E aí eu comecei a procurar gente para poder tirar a raiz no dia mesmo, ter essa chance lá. Só que aí, acho que foi um mesmo no dia 10, quando eu engessei o pé no dia 10, e aí minha madrinha é médica e meu tio, o marido dela, é fisioterapeuta. E aí lá do hospital mesmo, eu falando com ela foi e me falou para procurar meu tio. E aí eu mandei mensagem pra ele falou, vai lá em casa hoje mesmo à noite que eu vou tirar seu gesso, a gente começa a fazer fisioterapia e você deve ir pra competição, sim. Nossa! Fortes emoções, né? A minha alegria depois que eu recebi essa notícia, nossa E senhora. nessas 2 semanas antes da viagem, a nossa antiga capitã, né, tava assim, pessoal, pelo amor de Deus, não deixe acontecer nada com vocês, não se machuquem, não fiquem Não sai gripados. de casa, né? Por favor, se cuidem pra não ter desfalque. Aí vem o Leandro e ele avisa que estava com o dedo quebrado. Logo o piloto. E pra piorar, como eu já cheguei a falar, os pilotos eles têm que ter um peso mínimo, de 70 quilos, senão a gente tem que colocar lastro. Aí, ele além de quebrar o dedo do velho, ele fala assim... Emagreci. Quando ele entrou na equipe, ele tinha 65. 65. Pô, 65 é mole, dá pra você engordar esses 5 quilinhos de boa. Só que ele começou a emagrecer. Meu Deus. Rapaz, quando ele chegou pra mim, faltando 2 semanas, ele tinha 52. Que isso? Ele tinha 52. Eu falei, meu Deus. E vocês não estão alimentando esse menino, não? Aí eu falei, rapaz, come tudo que vier na sua frente, tudo que você puder, você vai comendo. Aí a melhor história chega agora. A gente indo pra viagem, nas paradas, esse daqui, assim, Leandro, toma esse prato de comida. Uma montanha desse tamanho, come, toma água. E sim, um dia antes de fazer o teste do peso, ele come isso, come aquilo, aí era água pra dentro, comida o tempo inteiro. Ele parou na parada e ele começou a pegar salada. Ele começou a pegar salada. Ele ficou puto porque eu tava comendo salada. Leandro, você precisa engordar, você não precisa emagrecer, não. Você não vai comer salada, não. Você vai comer Pega lasanha. um macarrão ali. Macarrão, Aí ele que lasanha. pegou um pedaço de lasanha enorme, colocou um pedaço enorme de lasanha, botou arroz e só foi. Eu fiquei com pena dele, porque depois ele comendo, eu não tô aguentando mais não. Leva pra casa. Mas ele fez o melhor ali na hora. Então, E pra piorar, a gente tem que arrumar peso.
eu só consegui arrumar 16 quilos. Ele precisava engordar 2 quilos nessa viagem. Nossa! Senão ele não ia conseguir competir. Ele não ia conseguir entrar no barco, não ia ter permissão. Ou eu ia ter que arrumar areia, não sei da onde, pra poder botar mais 2 quilos de areia. Aí eu falei assim, Leandro, pelo amor de Deus, você tem que engordar 2 quilos. Quando chegou no dia da pesagem, nossa, ele bebeu 2 litros de água, comeu. Leandro, O próprio pessoal da organização falou, bebe água. bebe água. Não, e eu, na tensão lá, que ele ia se pesar, e eu, meu Deus, pelo amor de Deus, que ele tenha 54 quilos. Bateu 54 e 100. Nossa! Nossa, eu agradeci demais ainda. ele, eu agradeci demais ele, pelo amor de Deus. Mas o 100 foi aquele chocolatinho que você deu pra ele na parada. Chocolate amargo que ele pegou ali, meu Deus do céu. Muito Eu massa, agradeci cara. muito. Ó, tem os comentários aqui do pessoal que está nos assistindo. Tem um comentário aqui. Muito legal a gente ver jovens no início de suas carreiras acadêmicas utilizando o esporte na divulgação da utilização de energias renováveis, que é tão importante no momento. Parabéns. Que isso, hein? Arrasando. Obrigada. Pedro Nascimento falou aqui, vocês possuem alguma forma de monitorar os dados da embarcação durante as provas? Uma forma de ter esses dados em terra. É esse lance aí que vocês falaram, né? É a É um telemetria. aplicativo? É a telemetria. Tem muitos dados, né? Tem muitas maneiras de a gente conseguir esses dados. Na última competição, a gente usou telemetria, que é uma inovação da eletrônica, do setor de eletrônica, onde a gente consegue ter dados de como está o funcionamento da embarcação. Na época, a telemetria ela foi muito limitada porque a gente não conseguiu finalizar ela do jeito que a gente queria. A gente conseguiu finalizar ela no mínimo para ela funcionar e dar algumas informações para a gente, só que ainda tinha algumas limitações, algumas coisas a resolver. Então, muitos dos dados, da gestão de dados que a gente fazia, era além da telemetria, ter uma pessoa da gestão que ficava computando as voltas que as outras equipes davam, as voltas que a gente dava, porque a partir disso a gente conseguia saber, ó, tal equipe está a 3 minutos na nossa frente, a 4 minutos na nossa frente. Saquei. E foi por isso que o Leandro ficou sabendo que a gente estava 4 minutos fazendo 4 minutos as paradas, enquanto as outras equipes estavam em 3. E aí, a partir disso, de alguém que fica contando, aliás, a Yasmin, que eu quero muito agradecer por ter feito isso, mas uma pessoa fica contando, a gente tem essa gestão de dados da gestão, mas também tem essa gestão de dados da eletrônica que diz pra gente quanto que tá a corrente e tal. Agora a gente quer melhorar ainda mais, que é, tipo, aumentar esses dados que a gente recebe, colocando geolocalização, colocando a medição de velocidade, porque esses dados de geolocalização e velocidade a gente tem hoje, que a organização oferece pra gente. Só que, assim, são dados ainda não muito bons e a gente quer ter os nossos próprios, sabe? Ter a nossa própria computação. Eu quero, assim, um aplicativo pra eu ver o barquinho personalizado de vocês andando no circuitozinho, tipo... Inclusive, o tracker da competição que ele falou mais cedo, tem uma curiosidade sobre o acidente que teve na de 2023, que uns membros antigos contam que estavam almoçando e o barco estava na água, e aí eles foram olhar o tracker e o barco estava em cima de um prédio. Tá voando. Isso era muito comum de acontecer. Eles acharam Quebrou que, o tipo barco assim, e tipo, deu algum problema no GPS, pô. Porque era muito comum, o GPS ele não era muito bom, até por isso que a gente quer ter o nosso próprio. E aí volta e meia acontecia do barco ir lá pra, sei lá onde, voando, sabe? tipo no Pokémon GO, que você aparecia no meio da água, do além, do nada. Exatamente, igualzinho. Muito massa. Não um acidente, claro, mas a tecnologia. Arthur, não perguntei pra você. Você é da engenharia mecânica, mas você atua na engenharia mecânica na equipe? Ou você é mais da parte operacional lá? Como é que é a vibe? Pô, minha trajetória na equipe, ela Eu já fiz de tudo. eu já fiz de tudo um pouco, sabe? Como eu falei, eu amo esse projeto, então decidir um setor para eu ficar é muito difícil. Aliás, quando eu sair da capitania, eu não sei nem para onde eu vou. Acho que eu vou ficar em todos os setores. Mas eu entrei na equipe como mecânico, como membro da mecânica, assim como a Duda é hoje. E eu aprendi muito e pude pôr em prática o que eu presenciava na faculdade. Mas depois da ocasião, né, do acidente que a gente teve, uma das coisas que eu percebi que a equipe faltava era gestão. Na época a gestão só tinha 3 pessoas e era uma gestão muito fraca. E eu falei, cara, eu tenho que mudar isso, eu tenho que dar o meu jeito, entende? Aí eu mudei de setor, fui para gestão, aí me tornei vice-líder de gestão, depois líder de gestão, aí, enfim, me tornei capitão. Aí nessa época chegou o Leandro, Yasmin, o pessoal da gestão todinho, e aí eles se tornaram líderes e tal. E depois de me tornar capitão administrativo durante um ano, eu me elegi como capitão operacional, né? E aí agora,
próximo a esse setor, que o capitão operacional é responsável de eletrônica, elétrica e mecânica. E pilotos. E pilotos também. Mudou o organograma da equipe e agora o operacional também é responsável por pilotos. Antes Exato. era ele, mas era como um capitão burocrático. Ah, Exato. saquei. E aí, agora que eu sou responsável pelo setor que, assim, tem a ver com a engenharia mecânica, eu pretendo lançar muitas inovações em relação a isso, sabe? Melhorar o barco. Hoje o nosso barco, ele tem muitas coisas que a gente pensa em melhorar. E, aliás, a gente pensa até em construir um novo barco, ter 2 barcos, e esse segundo com o objetivo até de competir no exterior. Muito show. E, assim, algumas das coisas que a gente vê que a gente pode inovar nesse novo barco, a gente vê que a gente consegue inovar no barco Yara, a gente vai jogar nesse novo barco. Uma das questões é em relação a aumentar a velocidade. Hoje eu vejo que a gente pode melhorar a velocidade em relação à mecânica. A gente quer implementar um novo tipo de barco que tenha menos arrasto com a água. Arrasto é a força que vai contra o barco. Imagino que vocês imaginam, né? Mas aí a gente quer melhorar o arrasto do barco, que aumentando essa velocidade dele, a gente também quer implementar hidrofólios e ver como que a gente vai implementar isso. Hidrofólio, para quem não sabe, é tipo um aerofólio de carro, só que a aerofólio de carro tem a função de jogar o carro para baixo, de fazer ele ter mais aderência, enquanto o hidrofólio tem a função de tirar o barco da água, fazer ele flutuar. Se vocês verem fotos de hidrofólio ou barcos usando isso na internet, vocês vão ver que parece até que o barco está flutuando, que fica só umas hastezinhas em contato com a água, Que o barco maneiro. e o barco flutua. E aí a gente quer implementar isso para aumentar a velocidade dele, e eu tô por dentro desse projeto com os professores do IF para a gente botar isso em ação. Nossa, muito show. Obrigado. E esses são os projetos para o futuro, né? Mas eu quero saber, tipo, no Yara, o que vocês já implementaram, né, de tecnologias mesmo, que, por exemplo, não tinha no Gigante Vermelho? Não, muita diferença. Muita diferença. Acho que uma das principais foi a telemetria, que tinha A pouco. telemetria não tinha no Gigante Vermelho, a gente implementou posicionamento de placas. O Gigante Vermelho ele tinha um problema muito grande, que era a posição do piloto. E o piloto, ele era o primeiro a aparecer no barco, depois vinha 4 placas atrás dele. E aí, quando a gente entrava em água, o piloto já tomava um banho. Nossa. Porque qualquer onda que vinha, o piloto era o primeiro, ele estava de cara. Então, a onda vinha e enchia o barco de água. Então, a gente tem um equipamento chamado bomba de porão, que tem a função de tirar a água de dentro do barco. Então, ela trabalhava a todo momento, porque tinha sempre água dentro do barco. E aí, a gente falou, cara, não tem como continuar assim, vamos mudar. A gente jogou uma das placas que estava atrás do piloto para frente dele. Aí hoje o barco Yara tem uma placa na frente do piloto, o piloto, e mais 3 placas atrás. E aí essa acho que foi a principal mudança que a gente fez do Gigante Vermelho para o barco Yara, além do próprio circuito elétrico, né? A gente organizou o circuito elétrico inteiro para deixar ele bem arrumadinho, que aliás foi muito elogiado na competição que a gente foi, que o nosso circuito elétrico era o mais organizado da competição. As entranhas O ali do barco. sistema hidráulico também, que antes eles giravam o volante para um lado e ia para o outro, a gente conseguiu alinhar isso e botar, tipo assim, vamos virar para a direita. Ele acaba virando realmente para a direita. Dá um bug na mente, né? Você virar para um lado e para o outro. Mas isso em relação era muito fácil de mudar. Só que a gente não mudou porque o piloto anterior falou que ele se acostumou e ele, se mudasse ele ia se confundir. Nossa. Então a gente deixou daquele jeito porque ele preferia daquele jeito, virar para um lado e virar para o outro. Esse aí joga videogame com a câmera invertida, claramente. Inclusive o barco lá de São João da Barra, depois da última prova, eu cheguei a pilotar e a direção deles é inversa, assim, e é muito diferente, é muito estranho se adaptar àquilo ali. Pelo que eu vi, parece que é comum isso. Não é, mas, tipo, estranho. assim, você se adapta muito rápido, mas no início é muito estranho você virar pra esquerda e ele ir pra direita. Entende? Então eu acho que das inovações que a gente fez em relação ao Gigante Vermelho para o barco Yara, sim, a gente também teve uma mudança do motor, a gente diminuiu o motor para ele ter um pouco mais de potência, imagino. Essa parte mais elétrica eu não vou saber explicar com tanta maestria que nem o pessoal da elétrica. Se o Leandro quiser pode até me corrigir. Mas o motor a gente fez uma mudança nele, então ele tem mais velocidade, só que ele gasta menos energia também, entende? Então acho que essas foram as principais mudanças que a gente fez. E, né, vocês estão... Como é que é esse lance de vocês quererem um novo design pro barco? Então. Todo Vou mundo- puxar aqui o Marcos. Então, atualmente a gente está com só uma pintura básica, né? Um azul, porque a gente precisava muito da pintura para a competição. Que o casco, como ninguém vê, ele é um verde bem feio.
Aí a gente pegou a gente vai até dar os créditos pro nosso amigo Fábio, como a gente chama mais carinhosamente o Fabinho, que foi pra competição todo azul por ter pintado o barco. E a gente Fabinho passou noites em claro pintando Sim, aquele carro. nossa. Aquele A gente ia dia 27, não é isso? E dia 26, sábado à noite, ele estava lá no IF pintando o barco. Meu Não, a gente foi Chegando- dia 21. Ah, A gente foi dia 21. Dia 21. Dia Dia 21. Dia 20 ele tava lá pintando o barco. Isso. E no dia 21, que a gente já estava lá, à noite ele ainda estava pintando uma parte que tinha ficado sem pintar. Nossa. Então, assim. E lá na foram- competição a gente ainda Sim. pintou parte. Isso que eu falei, foi a parte do painel. E com isso a gente falou assim, cara, não dá pra continuar com essa pintura. Temos que inovar, a equipe tá mudando, a gente tem que mudar isso também. Foi quando, em uma das conversas do marketing com algumas pessoas, com dos exemplos foi a mecânica, a gente falou assim, vamos fazer um concurso artístico. Aí comecei a matar isso, falei, tá, pode ser. Só que nunca foi à frente. Aí eu falei assim, não, agora a gente vai fazer esse concurso. Aí minha ideia inicial era ser só o concurso dentro do IF, pro pessoal do design e da arquitetura. Mas se alguém quisesse de fora também escrever, poderia ser, só que seria só dentro do IF. Só que acabou que eu falei assim, Pita, a gente precisa ser algo maior. Só dentro do IF não vai ter uma visibilidade, que eu viso muito isso. Da equipe chamar gente de fora pra dentro, pra conhecer mais o IF, mais a equipe e tudo mais. Foi quando eu conversei com um dos nossos patrocinadores, que é a Connect, que tá patrocinando esse nosso concurso. Aliás, um abraço aí pra Connect, Ué, por muito favor. chique. O Gleidson, dono. Exato. E foi quando eu conversei com eles e eles aceitaram essa proposta. Aí estão com o concurso aberto até o dia 2, se eu não me engano, desse mês ainda, de dezembro. E ele está aberto ao público. Ah, e não é só questão, tipo assim, maior de idade. A gente deixou bem amplo, tipo assim, crianças de 10 anos, 12, quem quiser ficar à vontade para participar. Então a galera vai fazer o design, Isso. a pessoa vai de fato pintar no barco? Ou vai criar o design? Então, tem que ter porém, para a pintura do barco, são várias camadas, são várias coisas bem específicas. Seria basicamente, a pessoa vai se inscrever, a gente vai analisar lá, elas vão mandar as nossas artes, o ganhador vai ter a sua arte estampada no barco, mais o nosso prêmio, e a gente vai divulgar tanto o nome no barco, quanto no nosso Instagram. E a gente tem que ver realmente uma empresa que possa pintar, porque a pintura do barco tem que ser uma que seja realmente a prova d'água. E só chegar lá e pintar não vai dar certo, vai acabar começar descascando com pouco tempo, por exemplo, com 3 meses, assim, vai começar descascando. Então tem que ser realmente uma pintura que fique fixa no barco, por exemplo, por 2 anos, vamos dizer assim. Até o próximo concurso. Isso é um detalhe importante. A gente precisa de lojas de tinta, então se tiverem lojas de tintas aí vendo a gente, por Olha favor. aí, já aproveitou Por e fez favor. o jabá. Pois é, marketing. Precisamos. E quem curtiu e que tenha vontade de participar da equipe, o que a pessoa pode fazer? Tem o Banco de Então, tem o Talentos, Banco de que Talentos. está com o formulário em aberto e a gente pode E colocar. vai continuar aberto até... Vai ficar em aberto aí, porque o objetivo do Banco de Talentos é que o pessoal se inscreva enquanto não tem processo seletivo em aberto. Para que entendi. caso a gente queira, precise de membros, a gente possa chamar, ou então quando abrir o processo seletivo, eles sejam os primeiros a serem chamados a participar do processo seletivo. Entendi. Então a galera pode ir lá no Instagram de vocês, né? E já Exatamente. observar esse Todas as link. informações lá, tá tudo na nossa bio. O do concurso, por ter acontecido um problema interno entre comunicação ali, a gente repostou, a gente vai repostar, na verdade, nos stories, com link, mas tem tudo lá na nossa bio. Tanto a questão do concurso, quanto da lista de membros. Inclusive, eu convido a Júlia Hu para poder fazer também um design pra gente. Que isso, fico até emocionada. Já recebi um QR Code, já fui aqui ao vivaço, convidada. Vai ser difícil negar esse convite. Eu me envolvi muito aqui com essa... A cada semana eu me envolvo, né, com os projetos, mas de vocês, muito diferenciado. Eu não sabia que era tão grandiosa assim a questão das provas, por exemplo. E, inclusive, o barco é naquele estilo, né? Esse tem é aí. catamarã. É um catamarã que é parecido com o da equipe de São João da Barra, que eu comentei que eu cheguei a pilotar no final das provas. O nosso é um monocasco, ele só tem um desses cascos aqui, só que é mais largo. Saquei. Existe também o trimarã, que são É. 3 desses aqui. São Nossa, 3 muito cascos. show. O trimarã seria, de certa forma, O projeto que a gente tá querendo projeto que a gente implementar. tem pro hidrofólio que o Pita comentou mais cedo. Vai que não serei eu a fazer o post da rede social, que vai estar...
o design do nosso próximo barco. Por favor. Fica o Ou questionamento. atual também. Pode ser também? Dos dois? Pode Não ser. sabe? Afinal, não é magia, é tecnologia. Galera, foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Foi muito massa. E quando é massa assim, o tempo voa, assim como o nosso amigo aqui nas curvas da grande competição. Foi maravilhoso. Agradeço pela presença aqui, mostrar agradeço pela né, o trabalho de oportunidade. vocês, que é muito maneiro. Sei lá, foi muito bom estar aqui. Eu não esperava ser assim, de falar uma semana e já ser marcado para outra. E é uma grande oportunidade, não só para mim, nem para eles, mas sim para todos da equipe, que a gente vê que a equipe abre muitas portas. Sim. E está me abrindo, como também está abrindo para eles. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui hoje. Ó, gente, eu sinto emocionado, quer falar? Que isso, prazer é todo meu. E quero agradecer você também que esteve né, nos assistindo hoje, a galera do IFE que está lá na labuta, né, da feira, e todo mundo que está né, acompanhando, que acompanha semanalmente aqui o Vox. O Vox Podcast vai ao ar toda quinta-feira, 7h. Para saber nosso próximo tema, me segue no Instagram, @JuliaRui, e eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau.